Que começou como um teste de segurança mal concebido do reator, culminou num evento mundial de primeira grandeza. A explosão do reator 4 em Chernobyl se tornaria o pior desastre nos 68 anos de história da indústria de energia nuclear, causando mais vítimas por radiação como jamais observado em nenhum outro momento. Inicialmente, nenhum anúncio sobre Chernobyl foi feito pelas autoridades soviéticas, e o mundo só saberia do perigo iminente após 2 dias do acidente. A energia nuclear, também chamada atômica, é a energia que une as partículas do núcleo de um átomo. Em 1938, foi descoberto que a fissão do núcleo do átomo de alguns elementos, como o urânio, libera uma grande quantidade de energia. A princípio, a energia liberada pela fissão nuclear foi utilizada com objetivos militares para a construção de bombas atômicas. Posteriormente, as pesquisas avançaram e foram desenvolvidas com o intuito de produzir energia elétrica. A energia nuclear apresenta vários aspectos positivos, sendo de fundamental importância em países que não possuem recursos naturais para a obtenção de energia, sendo exatamente essa a situação da antiga União Soviética após a Segunda Guerra Mundial. A União Soviética saiu da Segunda Guerra Mundial totalmente destruída, mas da destruição o país emergiu como vitorioso e passou a ocupar o papel de potência junto aos Estados Unidos. As forças armadas soviéticas eram consideradas as mais bem preparadas do mundo, e o investimento na política nuclear iniciou com a demanda de se tornar uma potência mundial. Devido à grande destruição de terras e à necessidade de aumentar a produção industrial que abastecesse a população no pós-guerra, os soviéticos iniciaram testes nucleares com o objetivo de obter energia elétrica. A usina nuclear de Obninsk foi a primeira usina nuclear do mundo a produzir eletricidade industrialmente, embora em pequena escala. Construída na cidade de Obninsk, a 110 quilômetros de Moscou, ela foi conectada à rede elétrica em junho de 1954. A tecnologia aperfeiçoada na planta piloto de Obninsk foi posteriormente empregada em uma escala muito maior nos reatores RBMK, que tinham como moderadores do reator nuclear a água e o grafite. O reator nuclear nada mais é do que o local onde o combustível nuclear é armazenado. E para que a reação em cadeia seja constante, elementos moderadores são fundamentais. É nesse ponto que a segurança do reator é avaliada. E é isso que precisamos entender.
Só existe uma coisa pior do que um acidente nuclear. Um acidente nuclear evitável. O reator nuclear usado na usina de Chernobyl, desenvolvido pela União Soviética, é chamado RBMK, que em russo significa Reator Canalizado de Alta Potência. Na época, esses reatores eram considerados bons por alguns motivos. Primeiro, pelo baixo custo de produção, que permitia a produção em série e acelerava a expansão do programa nuclear soviético como um todo. Segundo, poderiam servir como gerador de energia elétrica e também de plutônio, um subproduto da reação desse tipo de reator que pode ser útil para armamentos nucleares. Portanto, devido ao baixo custo de produção, funcionamento extremamente eficiente e possibilidade do uso de subprodutos para armamento militar no auge da Guerra Fria, os reatores RBMK foram os escolhidos pelo programa nuclear soviético. Mas eles tinham alguns problemas. Pense na usina nuclear como uma termoelétrica, ou seja, funciona a partir da energia liberada por qualquer produto que possa gerar calor. Em geral, os combustíveis como carvão, gás natural, diesel ou óleo, por exemplo, aquecem a água em uma caldeira até gerar vapor de alta pressão e temperatura. Esse vapor, então, gira as turbinas por meio de um trabalho mecânico que é convertido em potência eletromagnética no gerador. No caso das usinas nucleares, contudo, o combustível não é queimado para gerar vapor. O elemento mais utilizado como combustível é o urânio, pois sendo instável, a tendência é de que decaia numa reação em cadeia, liberando uma enorme quantidade de energia. Para que essa cadeia permaneça em funcionamento com uma produção constante de energia, é preciso que a reação seja moderada, pois do contrário estaríamos diante de uma bomba atômica, que nada mais é do que um reator sem moderação. Os moderadores utilizados no reator RBMK são água, que modera a reação absorvendo nêutrons e refrigera os tubos controlando a temperatura e impedindo a produção de vapor exagerada, e grafite. A presença do grafite torna o processo um pouco mais perigoso, pois mesmo que toda a água que modera a reação seja retirada do sistema, as hastes de grafite ainda continuam lá e o processo perde o controle.
A usina nuclear de Chernobyl está localizada no coração da Ucrânia, que na época estava sob domínio soviético. A antiga cidade de Chernobyl, que lhe dá o nome, situava-se a 12 quilômetros da usina. Kiev, a capital da Ucrânia, está a 130 quilômetros ao sul e possui uma população de mais de 1 milhão de habitantes. Para abrigar os funcionários de Chernobyl e suas famílias, uma cidade foi planejada a 2 quilômetros de distância da usina. A construção da usina e da cidade vizinha Pripyat se deu no período entre 1970 e 1977. Na época do acidente, Pripyat era habitada por 40 mil pessoas, possuía cerca de 13 mil apartamentos, quase 100 escolas, além de cinema, praças e um hospital. No início da manhã do dia 28 de abril de 1986, durante a troca de turno na usina nuclear de Forsmark, a 100 quilômetros ao norte de Estocolmo, monitores detectaram aumento dos níveis de radiação. Testes foram realizados e rapidamente concluiu-se que a radiação não vinha do interior da usina, e sim emanava das roupas e pele dos trabalhadores que chegavam. Portanto, a fonte da radiação era desconhecida. Após a análise dos ventos, consultas enviadas ao governo soviético foram respondidas com breves negações de qualquer ocorrência indesejada. No entanto, estava se tornando claro de que uma nuvem radioativa de alta intensidade passou pela Finlândia, Suécia e norte da Noruega. E devido a uma mudança na direção do vento, a nuvem estava se espalhando em direção à Europa Central. Finalmente, na noite de segunda-feira, 28 de abril, um breve anúncio do Conselho de Ministros soviético declarou que, abre aspas, um acidente ocorreu na central elétrica de Chernobyl e um dos reatores foi danificado. Fecha aspas. No dia 25 de abril de 1986, a equipe do reator 4 da usina de Chernobyl iniciou um teste de segurança, com o objetivo de avaliar por quanto tempo a desaceleração dos geradores elétricos poderia alimentar os sistemas de emergência do reator, no caso de uma pane real, por exemplo. Na teoria, geradores a diesel poderiam assumir esse papel numa emergência, mas isso nunca havia sido testado. Então, o que aconteceu foi o seguinte: os operadores desligaram o sistema de refrigeração de emergência e retiraram a maior parte do controle de hastes. Neste ponto, iniciou-se um acúmulo dentro do reator de isótopos de xenônio, processo conhecido como envenenamento do reator, sendo a consequência o retardo da reação nuclear e a queda da energia produzida. Para compensar essa queda de energia, os operadores retiraram ainda mais o controle de hastes, tentando aumentar a produção energética. Em praticamente todos os reatores modernos, a perda de água de resfriamento resulta no desligamento de emergência do reator, para evitar um pico de energia. Porém,
No reator 4 de Chernobyl, a presença do grafite nas hastes em seu interior reagiu com o xenônio e provocou um pico de energia, com produção descontrolada de calor. Um reator projetado para operar a 3.200 megawatts provavelmente atingiu mais de 1 milhão de megawatts. Na tentativa de controlar a brusca oscilação de energia, os operadores ativaram os circuitos de emergência que deveriam recolocar todas as hastes moderadoras no reator. Porém, essas travaram logo no início, devido à alta pressão de vapor. A reação nuclear descontrolada resultou no aumento da geração de vapor no gerador e a temperatura do núcleo do reator subiu acentuadamente. As barras de combustível começaram a se desintegrar e caíram na água de resfriamento, gerando mais vapor e causando um aumento maciço na pressão. O resultado foi uma explosão de vapor, que destruiu o teto do núcleo reator e todo o seu alojamento, deixando exposta uma enorme quantidade de material radioativo.
Os bombeiros foram os primeiros socorristas a chegar ao local e, sem saber qual tipo de acidente se tratava, não usavam nenhum equipamento de proteção contra os destroços radioativos. Cerca de 186 bombeiros foram chamados e logo pela manhã os primeiros começaram a chegar ao hospital de Pripyat com sintomas da síndrome aguda da radiação, como vômito, náusea, eritema e confusão mental. Radiação é invisível, não tem cheiro, não tem gosto e não emite som. Os monitores locais, bem como os dosímetros de radiação, foram destruídos ou perdidos na explosão e no incêndio subsequente, e a triagem das vítimas era baseada nos sintomas e sinais clínicos. O nível de radiação no local era extremamente perigoso, chegando a 30.000 rands por hora, e os efeitos dessa intensidade radioativa no corpo humano são desastrosos. Os átomos ionizantes retiram elétrons das estruturas celulares, inclusive do DNA intracelular. A síntese proteica é interrompida e o resultado é a destruição celular em massa, uma verdadeira desintegração dos tecidos. Essa evolução pode acontecer em horas, dias ou semanas, dependendo da dose e do tempo de exposição. No dia 29 de abril, os monitores de radiação acusaram altos níveis de radiação na Polônia, Alemanha, Áustria e Romênia. A cada dia, mais e mais países também detectavam alterações em seus dosímetros locais. Suíça, Itália, França, Bélgica, Holanda, Inglaterra, Grécia, Japão, Índia, e no dia 6 de maio, a precipitação chegou ao Canadá e aos Estados Unidos. Em menos de uma semana, Chernobyl se tornou um problema para o mundo inteiro. Segundo informações de pessoas que trabalhavam na usina, já no dia 26 de abril, as autoridades soviéticas sabiam o nível de radiação a que a população estava exposta, mas não evacuaram a cidade. Pelo contrário, tropas soviéticas cercaram a cidade e a fecharam. O acidente era um segredo de Estado. A evacuação começou na tarde do dia 27 de abril, após 36 horas do acidente. Uma tropa de 1.200 ônibus chegou à cidade e os 40.000 moradores foram orientados a levar somente itens pessoais, pois era suposto que seriam necessários apenas 2 a 3 dias para controlar a situação. Elas nunca mais voltaram para casa. Tudo está exatamente como no dia em que saíram. Foram 10 dias de esforços intensivos para controlar as chamas do núcleo reator, pois, diferentemente de um incêndio, o derretimento nuclear não cessa com água, pois o urânio não para de fissionar. A única coisa para impedir a reação em cadeia é colocar alguma substância que absorva os átomos liberados. Na manhã do dia 27, helicópteros sobrevoaram o reator e jogaram cerca de 5.000 toneladas de areia, argila e boro. Toda essa mistura transformou o conteúdo do núcleo em córium, uma espécie de lava radioativa que nada mais é do que uma mistura do que sobrou do núcleo. Para conter o material radioativo do núcleo exposto, uma espécie de sarcófago foi construída meses após o acidente. Mas antes, era necessário que todos os detritos radioativos fossem retirados do local, para que a construção fosse mais segura para os operários. Inicialmente, robôs foram utilizados, mas paravam de funcionar em pouco tempo de trabalho, devido à destruição dos motores pela radiação. Então, biorobôs eram a solução, ou seja, seres humanos. Os chamados liquidadores formavam uma equipe que tinham como objetivo remover os destroços radioativos. A operação realizada pelos 5.000 liquidadores foi um sucesso. Cerca de 600.000 pessoas trabalharam na descontaminação das áreas afetadas, como solo, casas, veículos e etc. Hoje, Pripyat é uma amarga lembrança do que aconteceu na história. Uma cidade completamente abandonada, em que muitos locais estão exatamente como foram deixados. Não se sabe estimar ao certo o número de mortes.
O número oficial divulgado pelas autoridades soviéticas ainda é 31. As mortes ocorridas após meses do acidente são difíceis de estimar.
Há muito para louvar e muito para condenar na gestão do acidente em Chernobyl pelo governo soviético. O que deve ser admirado é que os russos realmente fizeram um plano para lidar com um acidente nuclear de tamanha escala. As equipes médicas foram brilhantemente presentes no local do acidente e nas comunidades adjacentes. Planos de evacuação e monitoramento de um grande número de pessoas foi colocado em movimento e realizado de forma eficaz. O acidente de Chernobyl ensinou ao mundo que a verdade deve ser dita sempre e que a tecnociência exige o cumprimento de regras independentemente dos interesses políticos.